Oi, pessoal, tudo bem? Espero que tenham passado bem, fim de semana, né? E agora vamos fazer o fechamento, na verdade, do Vygotsky, né? Para a gente poder entrar, então, depois, na sexta-feira, no Freire, que é o teórico que nós vamos estudar com base filosófica do humanismo, tá? Vamos fechar, então, com o Vygotsky hoje, os teóricos de base filosófica do cognitivismo, né? Então, na semana passada, quando eu tinha apresentado para vocês o Vygotsky, 2 pontos principais é o quanto que ele coloca da influência, da importância do social na formação do cidadão, né, no processo de desenvolvimento, na mediação a partir do outro, é que acontece a aprendizagem, e é quando acontece a aprendizagem que acontece o desenvolvimento, dentro da teoria do Vygotsky, né? Então, isso precisa ficar muito claro que é um diferencial, ele é cognitivista também, ele considera a importância de uma evolução nas funções mentais, né? Então, parte de uma forma mais simples para uma forma mais complexa, mas ele destaca, e esse é o grande diferencial dele em relação ao Brunner, ao Piaget, né? O quanto que, na verdade, para a teoria do Vygotsky, a aprendizagem é que acontece dentro dessa mediação, dessa relação social, histórico-social, né, da pessoa, e o quanto que a partir desta aprendizagem é que esse desenvolvimento mental também acontece, né, como Piaget e Brunner falavam, né, eles consideram que a partir do desenvolvimento mental é que acontece a aprendizagem. Então, esse é o marco da diferença do Vygotsky para os outros autores, os outros teóricos com uma base filosófica cognitivista, tá? E aí, então, dando continuidade, na semana passada eu falei para vocês que a gente ia, então, fazer o fechamento do Vygotsky com conceitos muito conhecidos dele e que são muito importantes também, né, dentro dessa relação da aprendizagem. O nível de desenvolvimento real, o nível de desenvolvimento ideal e a zona de desenvolvimento proximal, lembram? Então, o nível de desenvolvimento real é o que a criança apresenta, o que o sujeito que está sendo estudado, observado, ensinado, no caso de vocês, né? É a criança o que ela apresenta de desenvolvimento, tá? O nível de desenvolvimento ideal é o que ela pode chegar, qual o potencial que ela pode, por isso também é chamado de potencial, né? Qual o potencial que ela pode atingir, tá? E a zona de desenvolvimento proximal é a contribuição de outros que têm um nível de desenvolvimento, que tem uma possibilidade de definição do objeto do conhecimento mais complexa do que aquele que está sendo olhado, avaliado, né? Então, no caso, o professor, em relação ao aluno, ele está na zona de desenvolvimento proximal. Ele vai contribuir com o processo de desenvolvimento para que o aluno saia do real e atinja o potencial. Assim como também, e aí dentro da consideração importante do social, nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento, os colegas também podem contribuir com isso, tanto da mesma sala, da mesma faixa etária, quanto em situações abertas, né, de horários de intervalo, em que tem contato com outros, promovendo encontros entre turmas, né, o quanto que outra criança que está num nível além, né, daquela, pode, então, estar na zona de desenvolvimento proximal, pode contribuir com esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Então, só para fazer uma apresentação, eu já começo a adiantar, vocês estão acostumados, né? Só para fazer uma apresentação formal sobre cada um desses conceitos, tá? Então, o real é o que a criança consegue fazer sozinha, sem ajuda, então é o que ela de fato aprendeu, que ela de fato desenvolvimento, as habilidades que ela domina, tá? Então, funções psíquicas e habilidades já dominadas pelo sujeito. Isso é o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento real, tá? Dentro dos que atendem, né, adeptos a essa teoria, né, pela qual o desenvolvimento
após a aprendizagem, né, o lugar do professor ele é considerado como, segundo o Vygotsky, né, ele considera que não é relevado tanto quanto em teorias como a dele, de que, na verdade, acontece primeiro a aprendizagem e depois o desenvolvimento. Então, para o Vygotsky, ele destaca o quanto que o sujeito estar no desenvolvimento real, né, num nível de desenvolvimento real, ele precisa, o quanto que é importante que outro que tenha um desenvolvimento avançado, que esteja na zona de desenvolvimento proximal, vai contribuir com o processo de aprendizagem e, a partir disso, o processo de desenvolvimento, né? Então, a contribuição, né, da nível do desenvolvimento potencial e da zona de desenvolvimento proximal. Então, um indivíduo que está no potencial do desenvolvimento, ele pode apresentar, é ele que vai contribuir para essa zona de desenvolvimento, para que tenham situações em que a criança, a partir da mediação com o adulto ou com outra criança mais experiente, vai poder alcançar, compreender coisas mais complexas do que ela compreendia até então. Então, é a partir dessa relação com o outro que está no nível de desenvolvimento potencial, é que essa zona de desenvolvimento proximal existe dentro dessa troca entre um que está para além e o outro que está no nível dentro do real, né? E o outro está para além desse real dele, e aí vai ter essa zona de desenvolvimento proximal acontece, e ela que vai promover a aprendizagem e, por consequência, o desenvolvimento, né? Então, aí, para Vygotsky, é justamente nesta zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem vai ocorrer. É tendo este contato com o outro, que está num nível de desenvolvimento potencial, para além daquele sujeito, é que vai acontecer a aprendizagem. E quando acontece a aprendizagem, acontece o desenvolvimento. Então, a criança que se desenvolve, ela possui habilidades parciais que ajudam os parceiros, os outros, a atingir, né, do parcial para o total, né? Então, o que o professor pode conseguir, pode fazer, né? Ele pode levantar quais são as características daquele aluno, daquele outro aluno, o que ele já sabe, o que o outro já sabe, o que um não sabe, o que o outro não sabe, como que ele pode mediar essas situações de troca entre eles, em relação ao professor e ao aluno também. O que eu já sei, o que eu estou vendo que esse aluno ainda não aprendeu? Como que eu posso criar uma situação onde eu troque com ele esse meu conhecimento e, a partir disso, ele vai aprender sobre esse tema e, a partir disso, ele vai conseguir se desenvolver, né? Ele vai evoluir mentalmente. Essa que é a grande intenção que o Vygotsky coloca dessa interação de mediação de aprendizagem, tá? Então, o bom ensino é aquele que está à frente do desenvolvimento cognitivo e o dirige. Então, vai ser a grande contribuição de vocês. Vocês, professores, daqui a um tempinho, estarão dentro de escolas, né, em situações de ensino e aprendizagem. E aí, dentro disso, o quanto que é o que eu acabei de falar, vocês olharem, conhecerem os alunos, o que eles sabem, o que eles já aprenderam e como que vocês podem ser os mediadores, como que vocês podem ser os modelos de o que eles podem atingir, como eles podem alcançar mais informações e domínio sobre o conhecimento, sobre o objeto do conhecimento, e a partir disso se desenvolver cognitivamente, fazer processos mentais superiores. Tem uma outra questão muito importante do Vygotsky também, que é dentro da formação social da mente. Ele tem 2 livros, né, que foram publicados depois da morte dele, um conjunto de artigos dele, e dentro do Brasil são esses 2, que um é Linguagem e Pensamento,
Na verdade, ao contrário, pensamento e linguagem, e o outro é a formação social da mente. Dentro da formação social da mente, ele coloca, né, o estudo que ele fez dentro de uma metodologia experimental, de poder levantar quais são as possibilidades, as diversas atividades observáveis, né, dos sujeitos, e sem dirigir, só levantando o que o sujeito aprende, o que o sujeito domina e o que ele não aprendeu, o que ele não domina. Dentro disso, ele foi tentando entender, então, qual que era, a partir desse genérico experimental, né, o quanto que como que era esse processo de aprendizagem e que partia de uma comunicação, de uma linguagem, de uma forma de conversa, de diálogo com eles. Dentro disso, ele colocava uma perturbação, um problema, né, para a partir disso entender quais as possibilidades de solução que os sujeitos iriam apresentar. Quando ele via quais eram os recursos que o sujeito aproveitava, né, do outro tentando resolver, as formas de resolver o problema, ele levantou a importância dessa zona de desenvolvimento proximal. Então, a partir disso que ele foi tentar investigar o quanto que o outro ter um domínio ou ter uma evolução, né, uma aprendizagem maior, contribui para o processo de aprendizagem, de solução de um problema daquele que tem um menor domínio sobre o objeto do conhecimento, né? Então, dentro disso, ele afirma, né, o quanto que a formação de conceitos, o quanto que o aluno, ele ficar investigando, um aluno que sabia menos sobre um conceito, apresentar o que é uma bola, né? Bola é de brincar, de jogar. E aí um aluno, por exemplo, né, um aluno maior ou que domina, a bola pode ser brincar de jogar com a mão, pode ser brincar de chutar com o pé, pode ser brincar de esconder. Então tem uma variabilidade maior. Então o conceito que aquele outro tem sobre a bola, ele é mais complexo do que o primeiro deu. Então o que ele vai contar? Ele vai dizer que essa interlocução entre esses diferentes alunos é o que contribui para que processe novas formas, mais informações sobre aquele objeto do conhecimento. A partir dele aprender novas formas e novas informações sobre esse objeto do conhecimento, aí é que ele vai conseguir ter uma complexidade maior de pensamento sobre aquele objeto. Só fazendo uma ressalva, eu falei que era do livro A Formação Social da Mente, me desculpem, essa formação de conceitos, é porque eu leio muitos dois, estudo muitos dois, mas ele está no Pensamento e Linguagem, tá? Então, a definição dessa formação de conceitos que o Vygotsky apresenta. O desenvolvimento dos processos que finalmente resultam numa formação de conceitos, isso que eu estava falando, né? Uma definição daquele objeto do conhecimento, começa na fase mais precoce da infância, mas as funções intelectuais que, numa combinação específica, formam a base psicológica do processo de formação de conceitos, amadurece, se configura e se desenvolve somente na puberdade. Então, o que ele fala? A criança pequena, ele usa muito esses termos, criança pequena e criança grande, tá? Ele não dá idades, ele não dá nomes de estágios, como o Piaget e o Brunner, né? O que ele coloca? Ele coloca que a criança pequena, ela já tem uma tentativa ela usa muito da linguagem para tentar apresentar o que é aquele objeto, né? Só que a forma como ela apresenta esse conceito é muito simples. Ela vai, ao longo da vida dela, amadurecendo esse pensamento, trocando, mediando, através da mediação com outro que tem mais domínio, qual que é esse objeto do conhecimento, qual que é a definição mais complexa desse objeto do conhecimento. Então, por isso tem essa evolução.
E a partir disso, a formação de conceitos, ele apresenta as formas intelectuais que elas são colocadas, que elas podem ser observadas dentro da criança, e elas evoluem, tá? Então, são 3 formas, e dentro dessas formas tem outras subdivisões, tá? A primeira é agregação desorganizada ou amontoada, a gente vai ver, mas é uma forma de não tem uma definição clara, é um monte de informação bagunçada sobre aquele objeto do conhecimento. O pensamento por complexos, então quando ela tenta a partir do pensamento organizar aquelas informações sobre aquele objeto, correlacionar com outros, e aí por fim os conceitos potenciais, o conceito propriamente. Então, dentro da formação de conceitos, eu vou apresentar para vocês qual que é a definição deles, né? Tá lá no capítulo também do Moreira, tá? A agregação desorganizada, né? Então, é a primeira forma, o primeiro passo que a criança tenta dar uma definição daquele objeto. Só que eles são todos agrupados, ele não consegue diferenciar, ele não consegue formar grupos, né? Então, voltando ao meu exemplo de bola, né? De brincar de bola. Para criança ele não dá idade, né? Mas para criança que não tem uma definição do que é bola de uma forma mais complexa, uma criança de 3, 4 anos, bola é o que pinga, é o que bate, é o que joga, né? É o brincar. Então, ela é todo um amontoado. Tudo que é bola, pronto, né? Dentro do pensamento por complexos, ele começa o que é? Esses objetos, no caso que a gente está usando de exemplo a bola, ela começa a ser organizada, tá? Ele começa a partir de uma relação entre os objetos, tentar organizar o que é bola, qual que é a definição de bola, quais são os subgrupos de bola, né? Então, ele divide é que ele não chama de estágio, né? Esse momento de tentativa de definição do conceito, do objeto do conhecimento, em 5 escalas, né? Em 5 momentos. É o associativo, que ele vai primeiro tentar colocar atributos comuns. Então, o que é uma bola redonda, uma bola oval, ou então bolas grandes e bolas pequenas, mais comum, né, para criança. Então, ele vai tentar formar subgrupos dentro disso. A partir desses subgrupos, esse associativo, ele também pode fazer coleções. Então, colocar atributos complementares. Ele pode colocar dentro das bolas pequenas quais são de couro e quais são de plástico, ou então, quais são do tom verde e quais são do tom vermelho, né? Então, dividir em subgrupos, né? Depois entra a de cadeia, de sequência de atributos. Então, é o quanto que aí é uma subdivisão maior ainda. Ele vai relacionar, então, formas pequenas e cores escuras, é uma. Formas pequenas e cores claras, é outra. Formas grandes e cores escuras, é outra ainda. Formas grandes e cores claras, é outra ainda. Então, são 4 subgrupos. Que eu estava falando das coleções, antes é só ou claro ou escuro, ou grande ou pequeno, tá? É ou subgrupo. No encadeia, são vários subgrupos, tá? E aí, por último, né, que é colocado a última nomeação, o pseudoconceito. É o que ele vai tentar formar de conceito daquele, quando ele começa a tentar apresentar um conceito. Então, essa bola, ela é uma bola para além da bola de plástico, pequena e escura. Ela é uma bola de futebol de quadra. Essa bola é uma bola, a criança não vai falar assim, tá? Mas se perguntar o que é essa bola, ela não vai definir só como uma bola como pequena e escura. Ela vai falar, mas aonde que joga essa bola? Ah, ela é bola de quadra, de brincar de futebol na quadra. Essa bola, que é uma bola grande, que pinga alto e pesada, é a bola de basquete. Ah, então essa é a bola de basquete. Ela vai dar uma definição. E o que é uma bola de basquete? Aí que ele chama de pseudoconceito. A criança consegue diferenciar
de a função até daquele objeto, por exemplo, nesse caso da bola, mas se você for perguntar por que ela é considerada basquete, o que é o basquete, é muito mais complexo. E aí ela se perde nessa formação de conceito. Por isso que ele coloca o termo pseudo-conceito. Ele chega próximo de um conceito, mas ele ainda não está bem estruturado, esse conceito. Tá? E aí o próximo passo, então, é os conceitos potenciais. É a partir dessa abstração primitiva que ele exercita, então, o que é bola de basquete, o que é bola de futebol de quadro, o que é bola de futebol de campo, né? Ele consegue ter essa definição, ele vai atrair, ele vai dar uma síntese mais complexa ainda sobre esse conceito. Então ele vai, a partir disso, olha, a bola de salão, ela precisa ser uma bola mais leve, porque o lugar, ele é menor, ele é fechado, então não tem problema que ela avance rápido, que ela vá rápido de um jogador para o outro, porque ele é um jogo mais rápido, por ser um espaço pequeno. A bola de campo, ela é uma bola um pouco de couro, um pouco mais pesada, porque tem um espaço muito grande. Se ela for muito leve, ela vai avançar muito rápido, dentro do campo, e aí vai demorar para alguém conseguir chegar, não dá para fazer tantas jogadas. Então, imagina, uma criança que consegue diferenciar uma bola da outra nesse nível, provavelmente um adolescente, na verdade, ele já consegue pensar qual que é o conceito ideal, o conceito principal, formado com mais informações sobre esse objeto do conhecimento. Então, é uma forma mais evoluída de conceito sobre aquele objeto, que no caso é a bola que a gente está falando, né? Que eu estou falando como exemplo. Então, o Vygotsky também fala, por isso que ele também é considerado um teórico do cognitivismo, tá? Ele não apresenta estágios, ele não usa esse termo, ele não apresenta fases, como Brunner e até Freud, né? Mas ele apresenta uma evolução na forma de pensamento sobre o objeto do conhecimento. Tá? Essa evolução também ela acontece a partir da aprendizagem dentro da mediação com o outro, é um diferencial importante do Vygotsky também, tá? E dentro disso, a gente vai fechar qual que é o importante, qual que é a consideração principal que o Vygotsky coloca sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento. Essa formação de conceitos, ela acontece a partir da interação com o outro, a partir da mediação que o outro que tem maior conhecimento, maior domínio sobre aquele objeto, vai contribuir para aquele que tem menos domínio sobre o objeto do conhecimento. E a partir disto, desta aprendizagem pela mediação, que acontece a evolução, o desenvolvimento mental, a forma de pensamento mais simples para uma forma de pensamento mais complexa sobre o objeto do conhecimento. Tudo bem? Pessoal, e aí então o que ele coloca, né? É a partir para aprendizagem e ensino. Como que a aprendizagem e o ensino acontecem? É a partir da aprendizagem, é a partir da internalização dos objetos do conhecimento, dos instrumentos e dos signos, e dentro desse contexto em que ela acontece, e que acontece a evolução do pensamento, o desenvolvimento das funções mentais, tá? Então, para que aconteça o desenvolvimento das funções mentais superiores, a aprendizagem é a condição de que isso, para que isso aconteça. Então, é dentro dessa zona de desenvolvimento proximal, é dentro dessa mediação que pode acontecer a aprendizagem e a partir da aprendizagem que acontece a evolução do pensamento, tá? Então, é necessária a aprendizagem. O Vygotsky coloca que o bom ensino, ele acontece, ele é dentro de situações em que o bom ensino acontece, que o desenvolvimento cognitivo também vai acontecer. Então, o quanto que o papel do professor, a contribuição do professor dentro da teoria do Vygotsky
de todas, né, que a gente apresentou até agora é importante, mas é por essa mediação, né, sobre o objeto do conhecimento, essa mediação sobre um que tem uma forma de pensamento avançada em relação ao outro, que vai contribuir para que esse outro que não tem esse pensamento nesse nível consiga aprender sobre esse pensamento e, a partir disso, desenvolver-se intelectualmente. Então, o papel do professor é fundamental como mediador, né? O intercâmbio do significado entre o professor e o aluno é pela zona de desenvolvimento proximal. Então, situações em que o professor possa apresentar a sua compreensão sobre aquele objeto do conhecimento que tem o aluno apresente também interesse de ouvir, né, e de acessar essa informação do professor, é que vai contribuir para a função, para a evolução das funções mentais superiores, né? A linguagem, então, também é um fator muito importante, é dentro dessa linguagem, dessa comunicação, que o professor ou o outro colega que está numa zona avançada, né, num nível avançado e, portanto, na zona de desenvolvimento proximal, é que ele vai poder, através da linguagem, contribuir com essa sistematização, essa forma de definição de signos, né, mais complexa, para a partir disso o desenvolvimento cognitivo evoluir também, tá? O professor, ele vai apresentar, e aí ele levanta outro ponto importante também, o professor, ele apresenta os significados do objeto do conhecimento que são socialmente aceitos. Isso está tudo dentro de um contexto sócio-histórico, né? Então, o quanto que muitas vezes a gente precisa organizar o melhor possível sobre as informações, né, do que vai ser estudado. Então, vai ser estudado sobre as bolas, como que a gente vai trazer informações para além, né, da criança. Então, eu uso muito o exemplo também dentro de bola. A gente tem conhecimento, a gente domina bola de futebol, de basquete, de vôlei, né? Alguns de tênis, né? Não é tão comum, mas existem bolas super diferentes e que são bastante interessantes, elas quicam diferente. Por exemplo, bola de rugby ou de futebol americano, são dois jogos parecidos, é aquela bola oval, né? Então, o quanto que buscar mais informações, buscar maior conhecimento, contribui para que a gente aumente o amplo de cultura daquele aluno, né? Então, como que a gente precisa também buscar qual que é a zona de desenvolvimento proximal para a gente, dentro da cultura, dentro das relações sociais que a gente tem, qual é o colega que domina um outro tema que seja interessante para que eu possa aprender, evoluir no pensamento sobre isso e contribuir com o meu aluno, né? Então, são fatores que são interessantes da gente pensar, a gente que está dentro da escola, né? Vocês, daqui a pouco, alguns já estão fazendo estágio dentro da sala de aula, como que podem contribuir para esse aprendizagem, esse desenvolvimento dos alunos, tá certo? Pessoal, então é isso, fechou o Vygotsky, acabou. A gente não vai fazer uma avaliação hoje, não vai ter uma pergunta, por quê? Eu vou esperar, na sexta-feira eu vou apresentar para vocês o Freire também, querido, lindíssimo Freire, do Humanística, né, com a base filosófica humanística, e depois que acabar o Freire, eu vou dar um formulário igual a gente fez da outra vez, tá? Com algumas perguntas, vocês entram, respondam, a maioria foi muito bem, vocês viram, né? Hoje tá lá no Google Sala de Aula, o gabarito da prova, né, da avaliação pelo Google Form que vocês fizeram da outra vez, para vocês verem o que vocês erraram, acertaram, quanto vale cada uma das abertas, o que se esperava propriamente de cada uma das abertas. Então, é dentro disso que hoje vocês vão fazer a revisão de como foi a primeira avaliação, tá? E aí, depois da Semana da Pedagogia, que vai ter semana que vem, a gente vai fazer uma avaliação simples, podem ficar tranquilos também, dentro desse mesmo modelinho que vocês foram tão bem,
né? A maioria foi muito bem. E aí, dentro disso, a gente faz o fechamento desse primeiro momento para vocês entrarem em férias, tranquilos, sossegados, se quiserem rever textos, reler, eu acho interessante para quando a gente voltar. Mas não vai ter nenhuma atividade para vocês fazerem nas férias, tá bom? Até sexta, ótima semana. Beijão.